Olá pessoal, hoje 30 de março de 2020, vamos lá, vamos bater um papo hoje sobre as províncias geológicas ou estruturas geológicas do planeta Terra. Primeiramente, lembrar o seguinte, são três estruturas geológicas clássicas. É a formação do nosso planeta, as rochas, a parte superficial do nosso planeta, a litosfera, o fundamento base da geologia do planeta Terra. Então já começa gravando o seguinte, divide-se em três partes as províncias geológicas ou estruturas geológicas. São três partes, os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos ou montanhas terciárias, que já como diz o nome, são bem novas, por isso dobramentos modernos. Vamos bater um papinho e dar uma olhada em cada uma dessas estruturas aqui. A primeira estrutura geológica são os escudos cristalinos. Galera, os escudos cristalinos são as formações rochosas mais antigas que existem. As primeiras rochas que se formaram na Terra, lá no final do Arqueozoico para o Proterozoico, são as primeiras rochas, as rochas mais antigas. Por isso, logicamente, são muito baixas, são arredondadas. Se você olhar depois no PowerPoint que vai estar lá no Moodle, você vai olhar para esse PowerPoint e você vai ver que as formas são arredondadas, uma ou outra é um pouquinho mais pontiaguda, mas bem desgastada. São as primeiras rochas, com idade de 3,5 até próximo de 4 bilhões de anos. Okay? Então podem ser chamados também, esses escudos cristalinos, de maciços antigos, de maciços rochosos, de escudos antigos. São todos nomes para as primeiras formações rochosas que a Terra teve. Qual a importância disso daqui? É nisso daqui que eu consigo achar ouro, ferro, prata, os minerais metálicos estão sempre dispostos nos escudos cristalinos em grandes quantidades. Você consegue achar mais facilmente depósito de ouro, ferro, prata, esse tipo de coisa em escudos cristalinos. Valeu? Esse aqui é uma das principais formações no Brasil. A gente vai falar também de Brasil, mas já vou adiantar para vocês. 36% aproximadamente do território brasileiro é formado hoje de escudo cristalino exposto, né, que você consegue ver com facilidade. A outra formação são as bacias sedimentares. Se você estiver olhando para cá, você vai ver o seguinte, eu tenho escudo cristalino mais alto, escudo cristalino mais alto. As bacias sedimentares são as partes mais baixas do relevo, aonde eu tenho os sedimentos, a acumulação de sedimentos nessa área forma as bacias sedimentares. As pequenas partículas que vão se desgastando ao longo do tempo dos escudos cristalinos vão se acumulando nas áreas mais baixas e vão formando planícies. Por isso, normalmente mais aplanadas, é de forte deposição, lógico, são áreas que acumulam esses sedimentos durante milhões e milhões de anos, e nessas bacias sedimentares que formam o restante do território brasileiro, 64% do território brasileiro, com 36% de escudo cristalino, lembra? Dá 100%. Os 64% de bacias sedimentares do território brasileiro acumulam nessas áreas as reservas de petróleo, as reservas de carvão mineral. Então lembra, pensou em bacias sedimentares? É aí que eu posso ter petróleo e carvão mineral. O mar, os oceanos, são imensas bacias sedimentares. Por isso que boa parte do petróleo do mundo encontra-se em solo oceânico, em subsolo oceânico, né? Debaixo da água, debaixo dos oceanos. Então as bacias sedimentares também são importantes. A terceira estrutura geológica são os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos se formam no encontro, veja aqui, placa A e placa B, formando montanhas mais altas, quando duas placas se encontram e normalmente se dobram, se apertam uma contra a outra, acabam formando montanhas pontiagudas, montanhas mais altas. Exemplos clássicos de montanhas pontiagudas e altas que são dobramentos modernos ou montanhas terciárias são os Andes, a cadeia dos Himalaias, né, os Alpes da região toda daquela do Himalaia ali na região, né, em cima da Ásia. Você também tem na região dos Estados Unidos, né, a cadeia do Atlas. Então muitas montanhas altas, muito altas, se formam no encontro de placas tectônicas. Esses são os dobramentos modernos. Então, para fechar e recapitular, três estruturas geológicas: escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Dessas três estruturas, duas existem no Brasil, que são os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Valeu, galera! Continua com a gente aí, segue a gente e fica acompanhando no Moodle as nossas aulas. Grande abraço!